Dialética e Social-Democracia, 27 de novembro de 2004, Brasília, Distrito Federal. Prezado Sr. Orlando Fedeli, gostaria de saber o que a doutrina católica ensina sobre isso que se chamam de social-democracia. Gostaria de saber também sobre a dialética oposta, de Hegel, à luz da doutrina católica. O senhor já tocou no assunto algumas vezes, mas sem se aprofundar muito. Ainda não entendi totalmente o que é a dialética oposta, nem como Marx fez o uso dela. Por último, eu li no espaço do Leitor uma carta onde o leitor o questionava sobre o decreto de 1949 contra o comunismo. Ele perguntava se o decreto ainda valia e se quem votasse em Lula caía naquele decreto. E o senhor respondeu que o decreto ainda valia. E a segunda pergunta deu uma resposta indireta que dava a entender que sim, quem votar em Lula cai no decreto, ou seja, está excomungado. Bom, atualmente eu não voto nem em Lula e nem no PT, mas já votei. Quer dizer que estou excomungado? Não é necessário, além do simples voto, a intenção de agir contra a igreja para se cair nesse decreto? Afinal, nas últimas eleições só tem concorrido partidos socialistas ou social-democratas. Então, se o simples voto nos colocar sob a pena do decreto, milhões de católicos brasileiros caíram nele. Além disso, tais partidos não apresentam em suas campanhas propostas direcionadas ao socialismo propriamente. Então, mesmo que o eleitor seja enganado posteriormente, ele não agiu naquele momento, votando pelo socialismo. Grato. Muito prezado, salve Maria. Claro que uma punição da igreja somente vale se a pessoa sabe que, desrespeitando uma lei da igreja, ela incorre em excomunhão. Não havendo conhecimento, nem vontade clara de violar uma ordem da igreja, a excomunhão não se aplica. Por isso, é claro que só ficam excomungados as pessoas que conscientemente votam num candidato socialista ou abortista, com ideias precisas de desobedecer à igreja e de favorecer a doutrina marxista ou abortista. A dialética, em sentido filosófico, é a doutrina que afirma que o ser é constituído de dois princípios contrários e iguais em perpétua luta, o que causaria a constante evolução do ser. Essa doutrina está no âmago da gnose, pois que ela nega os princípios de identidade e de não contradição. O princípio de identidade afirma que o ser é aquilo que é. Exemplo, pão é pão, queijo é queijo, sabão é sabão. Isto é assim porque Deus, o ser em sentido absoluto, é aquele que é, como ele se definiu a Moisés e como Aristóteles provou que ele deve ser. Deus não muda, não foi nem será. Deus é. Do princípio da identidade decorre o princípio de não contradição. Uma coisa não pode ser, e ao mesmo tempo, não ser o que ela é, sob o mesmo aspecto. Assim, a matéria de que é feita a mesa em minha frente é de madeira. Então, ela não é de ferro, nem de plástico. Madeira é madeira, e não pode ser ao mesmo tempo outra coisa. Com essa madeira poderia-se fazer papel, mas, ao mesmo tempo, a coisa não pode ser madeira e papel. Do ponto de vista formal, tenho diante de mim uma mesa. Se ela é mesa, então não é cadeira. Poderia fazer com a madeira da mesa uma cadeira, mas, ao mesmo tempo, ela não pode ser cadeira e mesa. Para a dialética, toda a metafísica é transformada, pois que o ser deixaria de ser idêntico a si mesmo, tendo uma contradição em si mesmo. E se as coisas são, ao mesmo tempo, o oposto do que elas são, então o bem é mal e a verdade é mentira. E a mentira é verdade. A guerra é paz, e a paz é guerra. O belo é feio, e o feio é belo, como diz a arte moderna que aceita a dialética. E o bem é mal, e vice-versa. O que conduz ao culto do mal, ao satanismo. Ninguém pode ser católico aceitando a dialética, que é a base do marxismo. O marxismo, sendo dialético, afirma que a evolução da sociedade é necessária pela luta interna que haveria nela, porque se tudo tem contradição, a sociedade não escapa dessa lei. Os comunistas afirmam que é possível acelerar a evolução da sociedade acirrando a luta de classe pelo uso da violência, como Lenin fez na Rússia e Fidel em Cuba. Os socialistas afirmam que a evolução deve percorrer normalmente suas etapas. Aumentar a temperatura da chocadeira não faz os pintinhos nascerem antes,
mas os assa. Por isso, os socialistas dizem que se deve apenas favorecer a evolução social para a igualdade por meios legais, sem uso da violência, que mataria a evolução. Mas socialistas e comunistas têm a mesma filosofia materialística, dialética e evolucionista, como visam o mesmo fim: uma sociedade absolutamente igualitária e, no final da evolução, uma sociedade sem propriedade particular, sem família e mesmo sem Estado, isto é, anárquica. Portanto, a social-democracia é comunismo disfarçado, só divergindo dele no emprego dos meios para alcançar o mesmo fim. Ora, como o socialismo democrático se apresenta como pacifista, sem violência, legalista e democraticamente comportado, ele engana mais. O gás venenoso comunista e social-democrático é o mesmo, só que o gás comunista é mal cheiroso, preto e asfixiante, enquanto que o gás social-democrático se apresenta como inodoro, adormecedor e quase invisível. Claro que o socialismo democrático é muito mais perigoso, pois ilude e engana. Esperando ter atendido você em tudo, subscrevam-me atenciosamente. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.